Lutas entre liberais e absolutistas. O terrível massacre que ocorreu em Estremoz no dia 27 de julho de 1833, a que se deu o nome de o crime dos armazéns. Já vão longe na memória do tempo os 186 anos que se completaram neste São Tiago Tradição Feirante, que passam neste julho de 2019. Na poeira dos séculos fica gravado no livro do tempo, desde então, esta vila e hoje cidade com 92 anos, a memória de gerações, uma cronologia de feitos que oscilou muitas vezes entre os fervores patrióticos, com provas dadas, em períodos de nacionalidade e casos da crise de 1383, em que o Alentejo e Estremoz estiveram como mestre de vias, reunido aqui Dom Nuno Alves Pereira, as derradeiras forças que sairiam vitoriosas na Batalha dos Atoleiros, Alves Barrote e Valverde. Mais tarde, após a restauração, o cerrado de fileiras em torno dos conjurados, sendo novamente Estremoz, esteio de congregados reunires para outras libertadoras batalhas na Guerra da Aclamação. No entanto, para que se não esqueça que de tudo isto é feita a memória do tempo e dos homens, e se conheço a história pela evocação e lembrança que os vivos devem ter ao aprender as lições do passado, ainda e sempre se deve lembrar os mártires que caíram lutando contra todos os atos de tirania governativa, tirania dos que ocasionalmente, por um destino de conjuntura, conduzem os destinos dos seus concidadãos. São, pois, lembrados esses idealistas por serem partidários do absolutismo ou do liberalismo, pagaram com a vida um tributo sangrento em período de guerra civil. E se muitos acontecimentos se passaram, desde a Revolução Constitucional de 1820, passando pela Vila Francada, a Abrilada, até a Convenção de Évora-Monte, em 26 de maio de 1834, alguns fatos houve que são a maioria parte tristes e efemérides desse período conturbado da nossa história. Lembrando alguns, e em particular o que se passou em Estremoz, deve-se, no entanto, referenciar de ambos os lados das duas fações, liberais e miguelistas, imperava a violência, se bem que logo após a chegada da Carta Constitucional, os realistas dessem corpo a assolar o país de bandos de salteadores, de bandoleiros e de guerrilha, mais ou menos organizados, que se diziam defensores da Santa Religião e dos direitos de Dom Miguel ao trono de Portugal. Entre eles destacava-se José Joaquim de Sousa, de apelido Remexido, que liderava um dos grupos mais aguerridos e melhor minuciados, sendo que um misto de regulares e bandoleiros, e tendo o Algarve por base e as sinuosidades da Serra do Caldeirão como guarida. Com as notícias então em Estremoz, que davam conta num certo avanço das forças liberais sobre Lisboa, os liberais da vila temiam o pior. Sabia-se que a população da vila de Estremoz, por obrigação de vários caciques locais, era quase na sua totalidade partidária do miguelismo. E por tudo isso, os presos liberais não encontrariam lá em cima, nas casamatas do castelo, junto à torre de homenagem, melhor sorte do que na tirânica prisão de Vila Viçosa, de onde tinham vindo. Informações davam como certa a vinda de uma força liberal para Sul em junho desse ano de 1833 para dispersar as forças absolutistas e obrigá-las a combater noutras províncias. Tudo isto não augurava nada de bom para os indefesos presos liberais. Cada vez transparecia mais a certeza que as forças liberais entradas pelo Algarve tinham vencido os regulares e a guerrilha do Remexido, obrigando-o a fugir para as emboscaduras de Serra do Caldeirão. Então, nesta marcha para Lisboa, as forças liberais tinham derrotado as forças de Telejordão na Cova da Piedade, atravessando o Tejo a 24 de julho e entrando na capital. Desbaratados os miguelistas, tomados de pânico com estas notícias, começaram os arruaceiros de imediato a dar vivas provocatórias. Morra Dom Pedro IV, viva Dom Miguel, morte aos malhados, abaixo os pedreiros livres, e a esta incontinência de atordoadas tão brutal, respondeu o povo, movimentando-se com receio
das barbas no medo e temeroso que algum dos caceteiros visse pouco entusiasmo nestas vidas. No acumular toda esta tensão e clima emocional, um foco de movimento humano aconteceu no recinto de São Brás e junto do edifício dos congregados. Os gritos de morte aos liberais ecoavam em uníssono, proferidos por aquelas gargantas de bestiário. Preparava-se assim o clima de violência e a ascensão da turba incontrolada em direção ao castelo e às casas matas, prisões, os armazéns, onde os presos indefesos e sem proteção esperavam-se ainda saber que viriam a ter a mais cruel das mortes. A mão prepotente e cruel de Telejordão fazia escola. A glória criminosa que emanava do Forte São Julião, lugar que vivia do sacrifício e matança dos presos liberais, era panfleto de glória da causa miguelista e dava cartilha de seguimento em todo o país. A turba caminhou, encheu todo o espaço fronteira à torre da homenagem e ao castelo, onde eram as prisões. O ar era aturdido com os gritos de morte. Morram todos os partidários de Dom Pedro. Vamos a eles, entregam-nos os presos. A galera da rendição da guarda a custo fez a manobra de encostar às traseiras do portão para que os potes e os sacos de víveres fossem descarregados. O momento aprazado, cumplicemente preparado, tinha enfim chegado. Logo a breve trecho, o portão foi feito em pedaços, violado pelos machados que pediam sangue. Rompido todo o madeirame do portão, o povo e guarnição corriam como torrente incontida em busca dos presos. Alguns prisioneiros poupavam as suas exíguas celas. Eram os mais debilitados. Outros, em uniforme de parada, passeavam no pátio interior, comentando as novas da guerra, que por serem boas à causa liberal, lhe davam algum alento. A turba, à vista daquelas figuras cheias de respeitosa dignidade, emudeceu e estancou receosa. Dava parte da fragilidade dos seres menores, que mesmo em rebanho amealha temores de má nascença quando confrontado com a estatura dos homens livres e dignos. Por breves instantes, só o longo cheiro da morte vociferou em calor mudo à brancura de todo aquele alvo esquife de mármore. Em breves minutos, tudo se consumaria. Empurrados como rebanho, os da frente perderam as miradas respeitosas das vítimas. Os prisioneiros não puderam oferecer resistência, privados da menor das armas. A chacina foi monstruosa. Os que se arrastavam moribundos pelas escadas de mármore branco foram cruelmente desmembrados a golpes de machados, mergulhando o seu sangue nas fendas que hoje atestam o lugar onde morreram. No mais pequeno dos quartos restavam vivos o coronel Francisco Pereira, o cadete José Maria Queiroz, o major Manuel Azevedo. Junto da porta, como duas deusas da vingança, as corajosas senhoras familiares faziam frente aos assassinos. No meio de tudo isto, dois homens cobriram-se de honra, o tenente Chichurro e o soldado António Ferreira, ao levantar do chão as pobres senhoras feridas numa febre moribunda, desmaiadas pelo odor animal que lhe sediou as almas. Nas últimas mortes que acolheram ali nos seus regaços de filial e marital amor. Foram vítimas indefesas deste cruel massacre 33 presos, entre os militares de várias patentes, alguns familiares e civis que seguiram os seus amos na desdita. No dizer do historiador Luís Soriano, não havia, pois, memória de em qualquer época da história nacional portugueses ter cometido tantas atrocidades contra portugueses.